Querido Deus e Pai que está nos céus, estamos aqui para compartilhar a sua palavra. Abençoe as pessoas que vão escutar e esteja comigo. Que o Senhor perdoe os meus pecados, me limpe e me esconda atrás da sua cruz, para que eu possa falar de Ti. Escolha minhas palavras e que o Espírito Santo age através de mim e das pessoas que vão escutar. E que eles compreendam a seriedade do tempo em que vivemos, a brevidade do tempo em que vivemos. Eu peço tudo isso pelos méritos de Jesus. Amém. Hoje vamos falar sobre os fundamentos. Você vai precisar da sua Bíblia e das notas dessas apresentações que vão estar no link da descrição. Tem os textos de Ellen White e os textos bíblicos que vão ser utilizados. Você pode acompanhar. A gente vai começar estudando Abacuque 2, versículo 2 até o 4. Acompanhem a leitura. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não o enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Eis que sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, de que trata esse versículo? O Senhor está dizendo, está conversando com Abacuque, está falando para ele escrever a visão. Essa visão tem que ser bem legível sobre tábuas. Para quê? Para que quem passar correndo consiga ler. Essa visão é para um tempo determinado, mas ela se apressa para o fim. E ainda diz assim: não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Eis que sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. No verso 4 fala de uma pessoa que é orgulhosa, com a alma inchada, e do justo que vive pela fé. O que são essas coisas? O que é essa visão? O que são essas tábuas? O que significa passar correndo e ler? O que é esse tempo determinado? Quando é isso? Vamos para Abacuque 2, 1, para a gente entender o que está acontecendo. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for repreendido. Então, onde é que está Abacuque? Abacuque está sobre a torre, está de guarda, vigiando, em cima de uma torre, para ver o que Deus vai falar com ele. Abacuque está de guarda esperando Deus falar com ele. Isso é uma descrição de uma função, de um papel específico. Vamos para 2 Reis 9, 17. E aí a gente vai entender, vamos tentar estudar linha sobre linha, usando a própria Bíblia para responder o que ela quer dizer. O que significa, o que é esse papel que Abacuque está desempenhando. 2 Reis 9, 17 diz assim: e o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: veja uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavalo e envia-lhe ao encontro e diga: a paz. Então, quem está na torre de Jezreel olhando o que está acontecendo é um atalaia. Isaías 21, 5 em diante. A gente vai ver mais uma testemunha para justificar isso. Isaías 21, versículo 5 em diante. Vamos começar do versículo 4. O meu coração se agita, o horror apavora-me. A noite que desejava se me tornou em temor. Põem-se à mesa, estão de atalaia, comem, bebem
Levantai-vos, príncipes, e untai o escudo. Porque assim me disse o Senhor, vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. E quando vir um carro com um par de cavaleiros, um carro com jumentos, e um carro com camelos, e ela que observe atentamente com grande cuidado. E clamou, um leão, meu senhor, sobre a torre de vigia estou em pé, continuamente de dia e de guarda me ponho noites inteiras. E eis agora vem um carro com homens e um par de cavaleiros. Então respondeu e disse, caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens e esculturas dos seus deuses quebraram-se no chão. Vamos ler até o versículo 11, eu estava no 9. Ah, malhada minha e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Peso de Dumá, gritaram-me de Seir, guarda, que houve da noite, guarda, que houve da noite, versículo 12. E disse o guarda, vem amanhã e também à noite, se quereis perguntar, perguntai, voltai, 20. Tem muita coisa importante aqui. Agora eu vou extrair só o que é um atalaia. Um atalaia é alguém que está em cima de uma torre observando. É um vigia. Ele olha o perigo vindo e avisa o povo. Então isso é um atalaia. Então Abacuque 2:1 está descrevendo a função dele como um atalaia. E agora, antes da gente continuar, eu quero que vocês tenham um conceito em mente muito importante sobre Deus, que Ellen White descreve na página 67 do livro Cristo em seu Santuário. Está em suas notas. Diz assim: a obra de Deus na Terra apresenta século após século uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo nos do passado. E a experiência da igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. Vamos ler com mais calma. Século após século, a obra de Deus apresenta uma surpreendente semelhança. Uma surpreendente semelhança é uma semelhança que você não esperava. Você está lendo e de repente, olha, isso se parece, isso te surpreende. E olha o que ela diz, em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos. Então, se você estudar duas reformas, dois movimentos religiosos, você vai ter que ver paralelos que te surpreendam. Olha o que ela fala. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Então Deus usa sempre os mesmos princípios. Deus não muda. Agora isso é mais interessante. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo nos do passado. E a experiência da igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. O que é ter paralelo? O que é ser paralelo? Ser paralelo é isso é um paralelo. Essa linha é paralela a essa. A semelhança, então, existe semelhança. Se isso aconteceu aqui, isso é um paralelo. Os movimentos de reformas são paralelos. É assim que a gente estuda a Bíblia também. A gente entendeu, por exemplo, que um atalaia, Isaías, por exemplo, ele foi colocado como atalaia. E aí ele está observando para ver o que vai acontecer. Abacuque está observando. E ele vai escrever sobre tábuas. Ele vai ter uma visão, vai receber, Deus vai falar com ele, e ele vai escrever isso sobre tábuas. Então, Abacuque está na posição de atalaia.
Abacuque é um atalaia. Vamos agora para Ezequiel. Ezequiel também é um atalaia. Ezequiel 3, 17. Diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Então, Ezequiel também é um atalaia. A função dele é avisar ao povo, a mesma de Isaías. É avisar, o atalaia observa para ver o perigo. E aí ele avisa o povo. Vamos para Ezequiel 33, 1 a 7, para ver novamente a função de atalaia. Ezequiel 33, do 1 ao 7, diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos teus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Então, o atalaia tem que avisar o povo da espada que está vindo sobre a terra. Em tempos de guerra, essa função é necessária. Deus diz assim, ó: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e aí o que o povo faz? Toma um homem dos seus termos e o constitui por seu atalaia. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Ele o verso 2 e o verso 3. O que é espada vindo sobre a terra? Ezequiel mesmo responde, Ezequiel 11:10. O atalaia, quando vir a espada, tem que tocar a trombeta. Ezequiel 11:10 diz assim: Caireis a espada, e nos confins de Israel vos julgareis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então a espada é o juízo. Vamos para Joel 2. Joel 2:1 diz assim: Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Então o dia do Senhor, quando está perto, antes disso acontecer, uma trombeta é soada. Então, o atalaia, em tempos de quando o juízo vem, um atalaia é constituído. E ele observa, e aí ele toca, ele avisa, ele toca a trombeta. Isso aqui a gente viu com Ezequiel. Em Joel, essa é a função de um atalaia. Agora, em Joel, o importante, a função Deus nos revela a sua verdade linha sobre linha, porque ele revela um pouco aqui e um pouco ali. Então a gente vai entender melhor a função, essas ações do atalaia quando a gente compara linha sobre linha. Para isso a gente vai ver Ezequiel. E a gente vai ver o que o tornou atalaia. Vamos para Ezequiel 2. E a gente vai ler até o versículo... Vamos ler o capítulo 2 e um pedaço do capítulo 3. Acompanhe a leitura. Ezequiel 2 em diante, até 3:17.
Disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não seja rebelde como a causa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livros, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Capítulo 3, versículo 1. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvido. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Fiz como diamante a tua fonte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com os teus rostos, porque são casa rebelde. Versículo 10. Disse-me mais, filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer e ouve-as com teus ouvidos. Eia, pois vai ao cativeiro aos filhos do teu povo e lhes falarás e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E levantou-me o Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia, bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras, e o ruído das rodas de fronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito. Porém a mão do Senhor era forte sobre mim. E fui a Tel Abib, aos do cativeiro, que moravam junto ao rio Quebar. E eu morava onde eles moravam. E fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra, e avisá-los-ás da minha parte. A gente viu muita coisa aqui. Primeiro, no versículo 2:1 ele diz, põe-te em pé e falarei contigo. Abacuque está em pé esperando para escutar o que Deus vai falar com ele. E aí Deus fala com ele. Isso. E você vê que Ezequiel aqui tem que avisar a quem? A quem está dentro do muro. Ele é o atalaia em cima da torre. Quando ele vê o perigo vindo sobre a casa de Israel, ele vai e avisa a casa de Israel. Porque, afinal de contas, é a casa de Israel que vai ser destruída agora. O juízo, a espada, está vindo sobre eles. Então, o atalaia vai e avisa a casa de Israel. E é importante dizer que Deus deixa claro aqui quem tem que ser avisado. Mas, observa
Observem no verso 8. Ouve o que eu te falo. Não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. E aí o que ele está recebendo? Uma mão estendida para mim, e nela havia um rolo de livros. E o livro estava estendido diante dele, e ele viu que estava escrito por dentro e por fora, lamentações, suspiros e ais. Onde mais vocês já viram esse livro? Isso lembra o que para vocês? Vamos para Apocalipse 5:1. A gente vai ver que tem esse livrinho, também está lá. Apocalipse 5:1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então a gente tem um livro, só que esse livro agora está fechado, mas ele é escrito por dentro e por fora. E aí no versículo 5 ele diz: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, o leão da tribo de Judá vai agora abrir o livro, vai abrir os 7 selos. E aí, se você for para o capítulo 10 de Apocalipse, você vai ver esse livrinho novamente, só que agora ele está aberto. Vamos para Apocalipse 10:2. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então, era um livrinho escrito por dentro, era um livro. Aqui em Apocalipse 10 ele chama de livrinho, escrito por dentro e por fora. E ele vai abrindo e aí vai saindo ais, vai saindo lamentações, vai saindo pragas. E aí agora, no versículo de Apocalipse 10 ainda, a partir do versículo 8. Vamos ler do 7. Apocalipse 10, 7 ao 11. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. É a voz que eu do céu tinha ouvido, e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: Vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele me disse: Toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Então a gente tem um livrinho aberto que tinha pragas, suspiros, lamentações, ais, está aberto. E João agora, o anjo pede para que João coma. Quando João come, ele é doce na boca e amargo no ventre. Que experiência é essa? Que experiência amarga é essa? Que experiência doce foi essa? Se você prestar atenção e colocar isso linha sobre linha, comparar escritura com escritura, a Bíblia vai explicar para você o que é esse livrinho. Em Ezequiel, o livrinho é doce na boca dele. Em Apocalipse também. É o mesmo livro que eles estão comendo. Vamos lá para Ezequiel para a gente fazer as comparações. Ezequiel 2, 3, 3. E disse-me, filho do homem: dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo, que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. Então, Ezequiel e João comeram o mesmo livrinho. Hoje, adventistas do 7º dia entendem o que foi esse livrinho. O que foi essa experiência amarga? Foi o desapontamento. Foi a história milerita. O mel foi a compreensão profética que trouxe alegria
gozo, felicidade a todo o movimento millerita. Fez com que eles pregassem a mensagem com uma rapidez, uma profusão muito grande. Mas depois veio o desapontamento. Fez com que eles experimentassem o amargo do livrinho. Ezequiel, o Atalaia, tem a mesma função. Ele recebe esse livrinho, essa mensagem. Vamos para Daniel. Daniel 12, 1 a 4. Daniel também tem um livrinho na mão. O mesmo livrinho. Foi esse o livrinho entendido pelos milleritas. Foi esse o livrinho que eles comeram. Foi esse o livrinho que fundou nossa igreja. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra as palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento se multiplicará. Agora a gente tem que entender. Então, o livrinho às vezes está aberto, às vezes está fechado. Daniel aqui diz assim, esse livro está selado até o fim do tempo. Abacuque está esperando, olhando para ver. E aí Deus dá o livrinho para ele. Ezequiel está em pé, recebe o livrinho. Existe um tempo, esse é o tempo determinado. É o tempo do fim. Quando isso acontece, o livro é aberto e a gente passa a compreender as profecias. Eu vou ler essa próxima citação, que você pode encontrar em MS 59, 1900, ou no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 971.6. Então, nas notas. Acompanhe a leitura. A luz especial dada a João, que foi expressa nos 7 trovões, foi uma delineação dos eventos que sucederiam durante a primeira e a segunda mensagem angélicas. Daniel estará em seu lote no fim dos dias. João vê o livrinho aberto. Então, a luz dada a João, expressa nos 7 trovões, foi uma delineação de eventos que sucederiam durante a primeira e a segunda mensagem angélica. Quando a primeira mensagem angélica chega? Ellen White deixa claro que é uma delineação de eventos. O que é uma delineação? Eu vou delinear aqui para vocês. Isso. Isso é uma delineação de eventos. E os 7 trovões sucederam durante a primeira e a segunda mensagem angélica. Quando a primeira mensagem angélica chega? 1798. Quando que a segunda mensagem acaba? 1844. Aqui começa a terceira mensagem, a segunda mensagem acaba. Isso aqui são 7 trovões. O tempo do fim é marcado em 1798, quando os 1260 anos de cativeiro papal terminam, quando o Papa é morto, quando os 7 trovões começam a soar, quando Miller começa a entender a mensagem profética. Antes desse tempo aqui, ninguém entendia Daniel da forma como eles compreenderam daqui em diante. Antes desse tempo, Miller, ninguém entendia basicamente as 2.300 tardes e manhãs, ninguém entendia muitas das profecias de Daniel. Depois desse tempo, quando os milleritas passaram a pregar, eles iam a vários lugares no mundo
E pessoas já conheciam, entendiam a mesma coisa que eles estavam entendendo. A luz, o primeiro anjo chega aqui, depois ele é fortalecido. Depois o segundo anjo chega. Essa luz chega para toda a terra. Deus escolheu um mensageiro, Miller, para poder levar essa mensagem. Então, os 7 trovões é uma delineação de eventos. Nesse tempo, Daniel vai estar em seu lugar e João vê o livro aberto. Então, nesse tempo, quando os 7 trovões estão falando, o livro está aberto. A próxima citação também está no mesmo texto de Ellen White, MS 59, 1900, ou Comentário Bíblico Adventista, página 971, no volume 7. Diz assim: depois dos 7 trovões emitirem suas vozes, a injunção vem a João, como a Daniel, em respeito ao pequeno livro. Sela o que os 7 trovões falaram. Estes estão relacionados a eventos futuros que serão abertos em sua ordem. Daniel estará em pé no seu lugar no fim dos dias. Então, depois dos 7 trovões emitirem suas vozes, a injunção vem a João como a Daniel. Ou seja, tanto João quanto Daniel têm o mesmo livrinho na mão. E esse livro é selado no mesmo período. E aberto no mesmo período, no tempo do fim. Depois disso, ele é aberto. E as profecias são compreendidas. Então, é muito importante compreender isso aqui. Os 7 trovões. E o que aconteceu nessa história? O que foi essa história de 1798 a 1844, onde a primeira e a segunda mensagem angélica aconteceram? Vamos ler essa próxima citação de Review and Herald, 14 de abril de 1903. O aviso chegou. Nada deve ser permitido entrar que perturbe o fundamento da fé sobre o qual temos construído desde que a mensagem veio em 1842, 1843 e 1844. Eu estava nessa mensagem e desde então eu tenho estado em pé diante do mundo, fiel à luz que Deus nos deu. Não nos propomos tirar os nossos pés para fora da plataforma em que foram colocados ao buscarmos dia a dia o Senhor com oração fervorosa em busca de luz. Você acha que eu poderia abandonar a luz que Deus me deu? Ela é como uma rocha eterna. Então, qual que é o fundamento da fé sobre a qual temos construído? Qual é a luz que Deus deu? Ellen White chama isso de a rocha eterna. É a mensagem que ocorreu de 1842 a 1844. É a mensagem millerita. É essa história. Então é fundamental que compreendamos isso. A próxima citação está em CT, Cristo Triunfante, 373, segundo parágrafo. Diz assim: a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélicas foi demarcada pela palavra da inspiração. Nenhuma estaca ou prego se deve remover. Nenhuma autoridade humana tem mais direito de mudar a posição dessas mensagens do que de substituir o Antigo Testamento pelo Novo. O Antigo Testamento é o Evangelho em figuras e símbolos. O Novo Testamento é a realidade. Um é essencial ao outro. O Antigo Testamento apresenta lições dos lábios de Cristo. E essas lições não perderam sua força em nenhum sentido. Então, nenhuma estaca ou prego se deve remover dessa história, da história millerita, da história da proclamação da primeira e da segunda mensagem angélica. Nenhuma autoridade humana tem mais direito de mudar a posição dessas mensagens do que de substituir o Antigo Testamento pelo Novo. Ellen White compara as mensagens, a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Primeira aqui, a segunda e a terceira começa aqui. Ela compara isso. E o interessante é que ela compara a posição dessas mensagens. Ela define isso no tempo, ela marca com uma posição. São marcos para o nosso caminho. A posição dessas mensagens está delimitada como o Antigo e o Novo Testamento. Ela compara isso com a Bíblia. É a rocha eterna.
no mesmo parágrafo, no próximo parágrafo, a primeira e a segunda mensagem, Apocalipse 14, 6 a 8, foram dadas em 1843 e 1844. E estamos agora sobre a proclamação da terceira. Mas todas as três mensagens devem ainda ser proclamadas. É tão essencial agora, como sempre o foi, que sejam repetidas àqueles que estão em busca da verdade. Mediante a pena e a voz, devemos fazer soar a proclamação, mostrando sua ordem, a aplicação das profecias que nos levam à terceira mensagem angélica. Não pode haver uma terceira sem a primeira e a segunda. Cristo triunfante, 373, 3. Esse texto é importantíssimo. Olha só. A primeira e a segunda mensagem foram dadas em 1843 e 1844. E agora a gente está sobre a proclamação da terceira. Mas ela diz o seguinte: todas as três mensagens devem ainda ser proclamadas. É tão essencial agora, como sempre foi, que sejam repetidas. Olha o que ela diz. Mediante pena e voz, devemos fazer soar a proclamação. E olha o que a gente deve fazer. Mostrando sua ordem. Quando a gente mostra a ordem, ela diz assim, mostrando sua ordem, e a aplicação das profecias, que nos levam à terceira mensagem angélica. Não pode haver uma terceira sem a primeira e a segunda. Você não compreende a terceira mensagem angélica se você não compreender a primeira e a segunda. Segunda mensagem angélica, primeira mensagem angélica e a terceira mensagem angélica. A gente está nesse período aqui. Mas a gente só vai compreender a terceira mensagem angélica quando a gente compreender novamente a primeira mensagem angélica e a segunda mensagem angélica. E aí a gente vai compreender a terceira mensagem angélica. A gente só compreende a terceira se a gente compreender a primeira e a segunda. É isso que ela disse. Não pode haver uma terceira sem a primeira e a segunda. Se você não entende essa história, se você não entende os 7 trovões, você não vai entender a terceira mensagem angélica. Veja essa próxima citação que está em EX 354, primeiro parágrafo. Em cada época há novo desenvolvimento da verdade. Uma mensagem de Deus para essa geração. As velhas verdades são todas essenciais. A nova verdade não é independente da antiga, mas desdobramento dela. Só compreendendo as velhas verdades é que podemos entender as novas. Quando Cristo quis expor aos discípulos a verdade da sua ressurreição, começou por Moisés e por todos os profetas e explicava-lhes o que dele se achava escrito em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Mas a luz que brilha na nova ampliação da verdade é que glorifica a velha. O homem que rejeita ou despreza a nova não possui realmente a velha. Para ele, perde seu poder vital e torna-se forma inanimada. Jesus faz assim, ele explica as velhas verdades para poder trazer luz sobre a nova. Começa por Moisés e por todos os profetas. A luz que brilha na nova ampliação da verdade é que glorifica a velha. Então, olha como ela diz, em cada época há novo desenvolvimento da verdade. Então, na nossa época, existe um novo desenvolvimento da verdade. E esse novo desenvolvimento da verdade tem que glorificar as velhas mensagens. Você só pode compreender a mensagem para a sua época, para a sua geração, se você compreender as velhas verdades. As velhas verdades. E você compreende bem essa história aqui? Você sabe o que foi o clamor da meia-noite? Você sabe quando Miller aceitou o clamor da meia-noite? Quem foi que pregou o clamor da meia-noite? Quando que o segundo ato terminou? São todas eventos e histórias que aconteceram nesse período. Você precisa compreender. No próximo estudo, a gente vai entender
que a visão que Abacuque escreveu são os diagramas. A gente vai entender que esses diagramas representam e expressam muito bem essa história aqui. Você vai entender a importância de compreender esses diagramas, vai entender a importância de estudar linha sobre linha e a importância que é aceitar e delinear os eventos que aconteceram entre a primeira e segunda mensagem angélica. Vamos orar? Querido Deus e Pai que está nos céus, obrigado pela oportunidade de estudar a sua palavra em tempos de paz. Esteja com todos que estão escutando isso, que eles possam ser como bereanos, reflitam, orem, jejuem sobre esses temas, pois são de extrema importância para nós. Possamos compreender os 7 trovões, que possamos comer o livrinho, que possamos nos tornar atalaias, que possamos glorificar a grandiosa forma como o Senhor nos tirou da Babilônia e não nos esqueçamos como saímos do Egito, para que não voltemos para lá. Eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém.